Acredita, as pessoas não sabem o que é, por exemplo, carboidrato e proteína. Estou falando isso porque hoje está na minha casa minha mãe, minha sogra, e a gente passou ontem e ainda hoje de manhã reforçando, né? Como a gente falou da live, que ia ter a live contigo e tal. Sim. O que era carboidrato e o que era proteína? Porque elas mesmas, tipo, se confundiam nisso. Sim, sim. Estava lá comendo mandioca achando que tinha proteína. Eu falei, não, isso não tem proteína. Proteína é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Antes da gente entrar mais na nossa especificidade aqui de hoje, podia explicar pra gente, doutor, pra galera que tá vendo, porque eu sei que muita gente fica em dúvida isso. Sim. O que é carboidrato? O que é proteína? O que é macronutrientes? Tá. Como a gente usa isso? Entendi. Bom, é simples, né? Vamos pensar. Deixa eu pegar um exemplo aqui visual. Quando a gente vai fazer a dieta com uma pessoa, a gente tem que achar inicialmente uma quantidade de caloria total, que seria o quanto que cabe no reservatório dela ali de energia. Dentro dessa separação, desse total de energia que ela precisa comer, a gente tem os 3 principais grupos alimentares, separadamente em química, vamos pensar assim, né? Então, o carboidrato são fontes de glicose, que tem vários tipos de formato, desde o amido até polissacarídeo, disacarídeo, mono, né? Disacarídeo e monossacarídeo. E aí você tem dentro desses alimentos fonte, tipo, alimentos diversos. Então, por exemplo, eu posso te dar uma fonte de carboidrato que tem dentro do leite, mas que também é fonte de proteína. Aí eu tenho carboidrato nos vegetais, que tem uma quantidade de fibra em conjunto. Eu tenho os carboidratos dos feculentos, que são as raízes, né, que você falou, a mandioca, a batata doce, o aipim, o inhame. E eu tenho os carboidratos cereais, que são os arroz, o macarrão, as massas, né, de farinha. Então, dentro dessa quantidade de caloria, eu preciso separar uma parte desses alimentos, né? Frutas entram junto também. Aí uma parte da alimentação da pessoa ela tem que ter um pouco de gordura. Então, a gordura, naturalmente, tem algumas já dentro do alimento, só que ela tem adição. Então, manteiga, azeite, castanha, abacate, pasta de amendoim, são gorduras adicionadas à dieta, além da carne vermelha, do queijo e do leite que já tem. E algumas leguminosas também. Quando eu tenho proteína, então a proteína ela tem 2 versões. A animal, que é ovo, carnes, peixe, frango, né? O leite, derivados. E aí eu tenho as proteínas veganas, as vegetais, que estão dentro das leguminosas. Então, feijão, grão de bico, lentilha, porém, naturalmente também tem carboidrato dentro. Falando para minha mãe, né, tipo, que come carne, que não tem problema, não é vegana, não é vegetariana, eu Sim. poderia simplificar para ela dizendo que, o Wander explicou, tudo que se mexe mais o ovo é proteína. Bandão, rústico pra caramba, deu esse belo exemplo que realmente um homem conseguiria entender. Né? Mas tudo que é bicho dá para comer, né? Basicamente isso. Tudo que se mexe é proteína, incluindo o ovo, né? Que viraria algo que se mexe, né? Exato. E o carboidrato poderia separar de uma maneira assim, para uma pessoa leiga, né? Entender, o carboidrato entraria tanto as massas, quanto arroz, quanto... Sim. A mandioca, batata doce, batatinha, vamos separar. Seria... vamos separar de forma natural para a galera entender. Por exemplo, eu tenho carboidratos naturais, que já vem da natureza pronto, né? Frutas. Então, são fontes de carboidratos naturais. Tem fibra, fitoquímico, é muito importante comer fruta. Nutricionista que corta a fruta merece puxão de orelha, né? Aí, quando a gente pega carboidratos naturais, por exemplo, as raízes que vêm debaixo da terra. Então, você tem ali batata, mandioca, mandioquinha, aipim, né? Então, alguns legumes já têm fibra, tem uma quantidade de... um pouco de traço de gordura e proteína, mas eles têm também carboidratos, que chamam os food mats, frutoligosacarídeos. As fibras, que psyllium, por exemplo, tem uma parte de carboidrato, uma parte de fibra. O abacate, por incrível que pareça, ele é parte gordura, parte carboidrato, fibra. Então, na natureza, você já encontra alimentos assim. Aí, quando você pega na industrialização, por exemplo, o pão é um carboidrato industrializado. A massa é um carboidrato industrializado. O arroz é um carboidrato beneficiado. Ele não foi produzido, ele foi beneficiado. Ele foi extraído lá da plantação e colocado à disposição do consumidor. Então, já é natural também. Então, assim... cada pessoa se dá bem com algum tipo, Ângela. E eu, como Nutri, eu tenho que encontrar o total e dentro desse total, quais carboidratos são melhores para ela.